Bom dia, meus queridos. Hoje é 18 de novembro, sábado. O tema do nosso devocional de hoje vai ser: o mais importante não é quem se assenta à mesa, mas quem puxa a cadeira. Amar é servir. E a passagem que nós vamos estudar hoje vai ser Marcos 9:35. Assentando-se, Jesus chamou os 12 discípulos e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Amém. Meus queridos, as pessoas elas têm estado cada vez mais impacientes. Nós temos estado cada vez mais impacientes. A correria do dia a dia faz com que a gente viva a vida à flor da pele. E às vezes uma simples fechada, sem querer, no trânsito, já é motivo para o sangue da gente ferver, para a gente poder brigar, buzinar, xingar, palavrão, amaldiçoar a vida daquela outra pessoa. Eu acredito que todos nós já passamos por episódios assim de impaciência e ainda passamos, mas o que a gente tem que aprender é que no trânsito a gente sempre vai estar em terceiro lugar. Em primeiro lugar sempre vai ser Deus. Em segundo lugar, o outro condutor. E em terceiro lugar, eu. Então, assim, o melhor sempre vai ser a gente ter paz do que razão. A gente tem que dar lugar à paz, evitando dar lugar a conflitos. E isso a gente pode levar para todos os outros aspectos e áreas da nossa vida. Nós temos, assim, eu dei esse exemplo, do trânsito, porque é algo que eu vejo acontecer diariamente. Eu já fui muito assim, impaciente, às vezes eu ficava impaciente, até que teve um dia que eu raciocinei, gente, uma pessoa ela não vai sair da casa dela e vai intencionalmente colidir o veículo dela no meu, porque aí ela vai ter um prejuízo financeiro de ter que arrumar o carro dela, de ter que arrumar o meu carro, vai ter uma dor de cabeça, vai ter uma perda de tempo ali. A pessoa não vai fazer isso intencionalmente. Às vezes a pessoa ela estava de cabeça cheia, ela não foi atenta, e a partir do momento que ela se assusta e vê que ela quase colidiu em mim, ela mesma já viu que ela fez algo de errado, que ela foi imprudente, que ela não teve atenção. Para que eu ainda vou reforçar isso de uma maneira odiosa, de uma maneira ríspida, rude? Ela mesma já sabe que ela fez errado. Eu não preciso de ser mais uma pessoa para poder alertar ela e falar: você está fazendo errado. Isso, meus queridos, é reflexo de uma cultura da nossa geração, que é extremamente impaciente e individualista. É de uma cultura em que as pessoas elas se colocam acima dos outros, não aceitando ceder em relação a opiniões divergentes, a ser o certo ou o errado. São pessoas que elas não aceitam ser generosas, pois nessa cultura predominante, o mundo é dos espertos, Tem até aquele ditado, todo dia sai um bobo de casa e um esperto de casa. E quando você dá preferência para o outro, quando você leva uma fechada no trânsito e não chama a atenção desse outro, quando você, mesmo discordando da opinião de um outro irmão, você não entra em atrito, você não entra em briga, isso é sinal de fraqueza para algumas pessoas. Então as pessoas elas tentam, acima de tudo, colocar como a sua opinião, e como o que ela considera como certo, uma verdade absoluta. Mas, meus queridos, quem vive em Cristo, quando eu digo quem vive em Cristo, é quem tem uma comunhão com Cristo, quem tem um relacionamento estreito com Cristo,
vai estar livre dessas situações? Não, às vezes vai se estressar sim, às vezes vai se estressar no trânsito, às vezes vai ficar contrariado com uma opinião divergente de um outro irmão, mas quem vive em Cristo tem a tendência de querer se tornar cada dia mais parecido com Cristo, cada dia mais parecido com Jesus. Então, quem vive em Cristo fica livre dessas desavenças, dessas contendas, porque vocês já ouviram aquele ditado de quando um não quer, dois não brigam? Meus queridos, é extremamente libertador, sabe? Deixar a vida mais leve, a gente se desprender dessa cultura predominante e de nadar contra a correnteza do individualismo, porque por mais que você não esteja em destaque com o seu nome escrito em letras garrafais, nem apareça na foto quando fizer bem ao próximo, Deus o observa. E com certeza o seu nome e a sua imagem estarão gravados no livro da vida. Às vezes a gente faz, algo de bom para uma pessoa, às vezes a gente consegue provar que a nossa opinião e o que a gente considerava que era o certo é o de fato certo, e a gente quer ser exaltado, quer ser colocado num pedestal, por conta da nossa cultura do individualismo, A gente não quer se considerar fraco, a gente quer se considerar esperto. E quando nós pensamos em nos colocar acima das pessoas, seja por qualquer motivo, nós temos que nos lembrar que Jesus, sendo Deus, em nenhum momento ele fez uso das suas prerrogativas para poder se colocar acima das outras pessoas. Muito pelo contrário, ele como mestre, ele lavou o pé dos seus discípulos, ele sempre teve um ato de humildade, sempre teve um ato de passividade, de serenidade. E como Deus, ele se fez servo. Toda oportunidade que Jesus tinha para poder servir, ele servia. Ele se humilhava e ele se humilhou, morrendo a morte que era destinada a nós. Se Deus, Jesus, ele tivesse vindo aqui na Terra com essa cultura, da impaciência, do individualismo, ele jamais iria aceitar ser crucificado por nós, meus queridos. Ele não ia aceitar morrer e pagar por um erro que ele não cometeu. Então saibam, meus queridos, que a humildade, ela não te faz melhor do que ninguém, mas ela te torna cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Feche seus olhos. Paizinho, obrigado por mais um dia, obrigado por nos permitir acordar, obrigado por nos permitir respirar, obrigado pelo nosso pão de cada dia, pela nossa casa, pela nossa família. Paizinho, no dia de hoje, nós te pedimos, faça do nosso coração humilde como o vosso, torna-nos figuras cada vez mais parecidas contigo, Pai. Tira do nosso coração toda a ira, toda a inveja, todo o orgulho, toda a sensação e o sentimento de superioridade. Tira do nosso coração todo o sentimento de impaciência, de ira, de querer estar certo em todas as situações. E coloque no nosso coração cada dia mais paz. Todos os dias de nossas vidas nós optamos por ter paz do que razão. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Já sabe, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. Vamos transbordar na vida de outras pessoas. Vamos abençoar a vida de outras pessoas com a palavra de Deus. Nos encontramos amanhã novamente. Tenham um dia iluminado e abençoado e fiquem todos com Deus.